por não falar espanhol, mas vou falar um português mais despacio, porque se me atrevo a falar portunhol também é um problema. Mas muitas graças, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar de volta ao Uruguai, encontrar amigos que em outras jornadas estiveram visitando o Brasil, e também muitos amigos argentinos. E o tema desta charla, eu confesso para vocês que eu demorei 30 anos de atividade profissional para ter esse tipo de leitura. E é muito do que eu acredito hoje como estratégia de negócio em todas as etapas de produção. Eu tenho 30 anos de vivência profissional na cadeia de produção, dividido em 3 ciclos de 10 anos. Os primeiros 10 anos com os desafios de produção animal, com todos os nossos desafios de genética, nutrição, sanidade, pastagem, manejo, que foram meus primeiros 10 anos profissionais. O meu segundo ciclo de vida profissional se deu dentro da indústria frigorífica. Trabalhei 10 anos em frigorífico, numa fase do Brasil que poucos profissionais da indústria conheciam de ganaderia, como poucos profissionais de ganaderia conhecem de indústria. Então foi uma escola muito, muito importante, com muitos aprendizados que me trazem, inclusive, aprendizados na produção animal. E o terceiro ciclo, outro ciclo de 10 anos, eu me aproximei muito do consumidor final, num movimento que iniciou no Brasil sobre as marcas de carne, produtos de valor agregado, nascimento das boutiques de carne. E hoje, 30 anos depois, eu mudei minha maneira de analisar a cadeia de produção. Se você analisa a cadeia de produção de uma forma cronológica, você pensa na vaca, na gestação, no nascimento do terneiro, na estratégia de recria, na estratégia de engorda. Você pensa no frigorífico, na faena, desposte. Você pensa na carne, depois você pensa no canal de venda e, por último, o consumidor. O que eu fiz ao longo dessa jornada? Eu me aproximei muito do consumidor e ele me definiu quais seriam os perfis de produtos a serem produzidos, e eu volto para dentro da cadeia, organizando essa produção de acordo com a expectativa do consumidor. Parece simples, parece fácil, mas eu demorei 30 anos para ter essa visão e hoje me ajuda muito porque eu atuo muito forte com marcas de carne, eu tenho marca própria, eu tenho carnicerias e restaurantes. Mas continuo sendo consultor de produção, continuo sendo consultor da indústria frigorífica e atuo praticamente em todos esses segmentos. Antes disso, eu sempre trago informações mundiais. E essa é uma informação conhecida por todos nós. Crescimento populacional com aumento da demanda por alimentos. Isso vai fazer com que nós, países da América do Sul, sejamos desafiados a produzir mais. A agricultura precisa produzir mais.
Suinocultura precisa produzir mais. Avicultura precisa produzir mais. Ganaderia de leite precisa produzir mais. E, no nosso caso, ganaderia de corte precisa produzir mais para atender a demanda mundial por alimentos. Quanto a ganaderia precisa produzir mais para atender a demanda de 2050? Precisamos aumentar 40% a produção de carne do mundo. O mundo precisa produzir 40% mais carne do que produz hoje para atender essa demanda mundial por proteína vermelha. Quais ferramentas nós temos? 1, genética. 2, nutrição. 3, sanidade. 4, instalações, manejo, pastagens. Não existe forma de aumentar a produção, aumentar a produtividade do que o uso de tecnologia. Então, tecnologia é palavra de ordem daqui para frente. No Brasil, ocorre alguns anos mais desafiadores e muitos têm uma leitura errada em relação ao uso da tecnologia. Alguns abrem mão do uso da tecnologia em anos mais difíceis. Isso é um erro. Somente através do uso de tecnologia é que anos mais desafiadores eu vou conseguir diminuir os meus riscos. Produzir 40% mais carne. Eu vejo muitos projetos de recria se intensificando. Eu vejo muitos projetos de terminação se intensificando. Mas eu não vejo na mesma proporção projetos de cria se intensificando. Para eu aumentar 40% mais a produção de carne no mundo, eu preciso de 700 milhões a mais de terneiros. Esse é o nosso desafio. Vamos tirar o foco da ganaderia de corte, vamos pensar em cerdos. Olha a evolução tecnológica dos últimos 60 anos. Uma fêmea produzia 14 leitões por ano, em 1960. Hoje, 40. Produzia 950 quilos por ano. Hoje, 5.500 quilos. A taxa de conversão era 5,8. Hoje, 1,9. O que eles fizeram? Investiram em genética, nutrição, sanidade e instalações. Se você perguntar para um produtor de cerdos qual que é a taxa de conversão dos animais, ele te responde, porque a diferença entre o lucro e o prejuízo, o sucesso ou o insucesso, às vezes está na informação da segunda casa decimal dessas informações. Eles são muito evoluídos em tecnologia e em gestão. Avicultura. A mesma evolução de 1930, agora, um frango com 105 dias pesava 1,5 kg com uma conversão de 3,5 para 1. Hoje, 40 dias com 2,4 e 1,6. Qual investimento a avicultura fez? Genética, nutrição, sanidade e instalações. Pergunte para um produtor qual que é a taxa de conversão dos animais, ele te responde. Não perguntem para um produtor de bovinos qual a taxa de conversão dos animais dele, porque a maioria não sabe. No Brasil, somente 27% das fazendas têm balança. Como eu invisto numa tecnologia se eu não tenho gestão
se eu não meço os resultados para me validar se aquela tecnologia está alinhada ou não? Olha aqui, ousadia, sim, do produtor de gado de corte em produzir a sua proteína. Ele se dá o luxo de produzir um animal muito menos eficiente, com muito menos gestão. E o que consome hoje cerdo, poio? Milho e soja. O que o boi começou a consumir? Milho e soja. Nós disputamos o preço do milho baseado na Bolsa de Chicago, com outras proteínas. E não temos o mesmo nível de tecnologia, nem o mesmo nível de gestão. Isto é uma ousadia. Olhem esse gráfico, que em cima desse gráfico eu vou fazer alguns comentários para vocês. Quem são os maiores produtores de carne bovina do mundo nos últimos 60 anos? Evolução ano a ano. E essas mudanças de posição se dão por diversos fatores. Fatores climáticos, fatores políticos, fatores filosóficos, mas essa é a realidade atual. Fotografia atual: Estados Unidos, o maior produtor de carne do mundo, o Brasil, o segundo maior produtor de carne do mundo. Muito em breve o Brasil ultrapassa os Estados Unidos. Muito em breve é nos próximos 5 anos. Mas olha que diferença muito importante. Os Estados Unidos tem um rebanho de 90 milhões de animais e consegue produzir 20% mais carne que o Brasil, que tem um rebanho de 200 milhões de animais. Os Estados Unidos tem metade do rebanho do Brasil e produz 20% mais carne que o Brasil. Por qual motivo? Diversos. Intensificação, eficiência reprodutiva, uso de hormônios, mas o principal, peso de carcaça. A cada 2 animais abatidos nos Estados Unidos, equivale a 3 animais abatidos no Brasil. Essa é a grande diferença. Mas vamos entender um pouco mais o que essa informação nos traz, e talvez seja um caminho muito saudável. E tudo que eu falo aqui para vocês, eu estou falando muito sobre Brasil. Talvez não encaixe da mesma forma para os uruguaios e argentinos, mas talvez sim. É só uma questão de estratégia e de mercado. A evolução da raça Angus nos Estados Unidos nos últimos 60 anos. Aquela primeira foto é o grande campeão da Exposição Nacional Americana em 1960. 20 anos depois, o grande campeão nacional da raça Angus da mesma exposição. Naquela foto, os animais batiam nessa altura. Você via a cintura para cima das pessoas. 20 anos depois, as pessoas sumiram da foto. Uma dúvida.
qual estratégia de seleção que os americanos utilizaram para sair de um perfil de animal com aquele biotipo e chegaram no perfil de animal daquele? Para qual objetivo? Uma seleção completamente sem objetivo, completamente sem estratégia. E isso continua acontecendo. 1990. Bom, 96 ele já começou a reduzir. 2010, 2020. De 96 para frente, houve uma estratégia de seleção objetiva para atender dois critérios fundamentais que influenciam diretamente no produtor, influenciam diretamente na indústria frigorífica e influenciam no consumidor. Yield grade e quality grade. Se nós não começarmos a olhar para esse tipo de estratégia e buscar soluções genéticas, nutricionais, sanitárias e de manejo para trabalhar com animais mais eficientes, de melhor conversão, de melhor rendimento de carcaça e melhor rendimento de cárnico, de desposte, não existe tecnologia que faça sentido. Coincidentemente, os Estados Unidos fez isso de 95 para frente, através de duas estratégias, ultrassonografia e beef scan, que analisa o quality grade e o yield grade. E reparem no gráfico. A área do orro de bife, de 2000 para frente, cresceu. Marmoreio, uma explosão, com a manutenção da gordura subcutânea. Não se alterou a gordura subcutânea, mas a área do orro de bife aumentou e o marmoreio aumentou. Por quê? Porque informações da indústria orientaram a estratégia de seleção animal. Quando eu falo orro de bife ou área do olho de lombo, eu estou falando do corte do bife angosto entre a 12ª e a 13ª costela. Quanto maior a área do orro de bife, olho de lombo, existe uma correlação muito importante por desempenho, performance na produção. Além da área do olho de lombo, características de quality grade. Do lado esquerdo, o yield grade, do lado direito, o quality grade. Porque o mercado americano valoriza muito marmoreio. Um erro que nós estamos cometendo é buscar um marmoreio a qualquer custo. E buscar um marmoreio a qualquer custo nos faz ter sucesso no marmoreio, mas com orro de bife pequeno. E com isso nós estamos assumindo uma conversão pior, uma eficiência biológica pior, um rendimento de carcaça pior e um rendimento de cárnico pior. É muito provável que muitos animais com graça 5 estejam sendo direcionados com o objetivo de marmoreio. Qual o custo disso? Será que vale a pena? Vale a pena para quem? Ou não vale a pena para quem? Olha a fotografia da remuneração
nos Estados Unidos, baseado no Quality Grade e o Yield Grade. Isso mostra muita coisa para a gente. Isso nos traz grandes aprendizados. Olha que grande aprendizado. O animal ideal, Prime, Yield Grade 1. O pior animal, Standard, Yield Grade 5. Tá? O americano prefere um animal de Yield Grade 1, Choice ou Select, do que um animal Prime de Yield Grade 5. Porque o animal Prime de Yield Grade 5, ele custa muito caro para se produzir. Recentemente, 2 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos e comecei a mostrar fotos da minha marca de carne para os americanos, na Texas A&M, em College Station. Tem muitos professores brasileiros. E eu mostrava a foto. Olha o que estamos produzindo no Brasil. E ele me perguntava, com qual yield grade? Eu não sabia a resposta. Aí eu mostrava para o outro. Ó, com qual yield grade? Com qual yield grade? Eu aprendi, depois de perder muito dinheiro, que só justifica marmoreio com bom yield grade. E eu devolvo para vocês agora a pergunta. Vocês estão produzindo marmoreio? Agora eu vou perguntar. Com qual o yield grade? E aí a distribuição dentro da pecuária dos Estados Unidos. Aqui, para ficar mais fácil essa leitura. O yield grade 1, alto rendimento de cárnico. O yield grade 5, baixo rendimento cárnico. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas eu não tenho frigorífico, eu não estou na indústria, isso não me influencia. Errado. Isso influenciou a cada dia desse animal no curral. Porque animais de maior área do orro de lombo têm melhor conversão. E aqui vocês falam conversão em relação a consumo de matéria seca por quilo de peso, ganho de peso vivo. Nós não usamos isso. Nós usamos quilo de matéria seca consumida por quilo de carcaça. Chamamos de eficiência biológica. Quanto menos quilos consumidos, melhor, porque eu tenho menor custo de produção. Um exemplo, 2 animais produzidos no Brasil, um com yield grade 5 e um com yield grade 1. O yield grade 5 tem um rendimento de desposte de 65%. O yield grade 1 tem um rendimento de desposte de 78%. Para resumir, foram 2 animais do mesmo peso, comprados pelo mesmo preço, só que o yield grade 1 produz 1 quilo de carne 20% mais barato do que o yield grade 5. Olha o impacto disso. Eu estou falando de 20%. É muita coisa. Depois de 30 anos atuando em todas as etapas da cadeia, vieram alguns aprendizados endossados pela ciência. Em todo lote vai haver variabilidade
muito grande entre indivíduos. Animais da mesma faixa de peso, com orro de bife, um de 90, outro de 50. 40 centímetros quadrados de diferença. É muita coisa. Da mesma forma que vai ter diferenças entre a área do orro de bife a cada 100 quilos. Para mim, essa é a principal informação. Eu pego o peso do animal e crio um índice. Quantos centímetros quadrados de área do orro de bife a cada 100 quilos? Estados Unidos, próximos de 20. Brasil, próximo de 11. Se o Brasil quiser fazer uma ganaderia tão eficiente quanto a ganaderia dos Estados Unidos, precisa aumentar essa característica de área do orro de bife a cada 100 quilos, porque é mais carne e menos osso. Da mesma forma que vai ter variação sobre marmoreio e sobre gordura subcutânea. Animais do mesmo grau de sangue, da mesma raça, da mesma idade, do mesmo tempo de curral. Isso é natural. Uma família do mesmo padre, da mesma mãe, com 5 filhos, tem um alto, um mais baixo, um mais gordo, um mais magro. Isso é biologia. Não se controla a biologia. Olha que projeto interessante. É uma marca de carne em Belém, norte do Brasil. Ele desenvolveu uma marca de carne com fêmeas 50% Angus, 50% Nelore. Eram 100% animais de compra. Uma informação importante, rendimento de carcaça. Peso da fazenda versus peso da carcaça. 53%. Aí ele falou, vou montar uma estratégia para melhorar isso. Fez o chamado acasalamento corretivo. Identificou fêmeas no rebanho de cria e fez o acasalamento com o sêmen do touro que trazia a prova de carcaça, peso de carcaça, área do olho de lombo, marmoreio e um índice do sêmen americano que é o mais importante, que se chama dollar beef. O rendimento foi para 58%. Ele ganhou 5% de rendimento somente fazendo o acasalamento correto. E isso eu tive a oportunidade de ver numa visita que fizemos aqui no Uruguai. Um projeto que tem cria e os animais estavam no curral. Ao lado, animais de compra. É visível a diferença dos animais onde você tem um controle genético superior. Qual que é a vantagem que vocês têm em relação ao Brasil? Vocês têm 100% dos animais com traçabilidade. Para vocês é muito fácil pegar informações estrategicamente importantes na indústria e trazer para o seu relatório de gestão para identificar, no mínimo, quem foi o pai e quem foi a mãe. Esse assunto é tão difícil no Brasil que uma vez a gente identifica quem foi o pai e quem foi a mãe de um animal perfil Prime, sabe o que estamos fazendo? Embrião. Estamos nos atrevendo a produzir carne de qualidade na base de embriões. Com 5 quilos de bife angosto, eu pago essa técnica. Por quê? Porque eu preciso ganhar consistência genética na minha produção de carne. Outro trabalho importante. Média de área do olho de lombo, 56 centímetros quadrados. Eficiência biológica, 139 quilos de matéria seca consumida por quilo de carcaça.
é um bom número, é uma boa eficiência biológica. Só que para eu ter uma média de 56 centímetros quadrados de orro de lombo, eu tive animais de 67, os melhores, e animais de 48, os piores. Na média, 56 centímetros. Isso significa que os animais que tiveram maior área do olho de lombo tiveram uma eficiência biológica de 119 quilos por arroba produzida. Querem entender esse número para vocês? Dividem 119 por 15. Tony, me ajuda. 119 dividido por 15. Desculpa. Quanto? 7,9 quilos de matéria seca por quilo de carcaça. Olha a conversão de animais superiores. E aqui eu vou enquadrar a charla dentro do título dela. Fizemos um estudo de marketing que se chama Design Thinking, que analisa o comportamento do consumidor na tomada de decisão de compra. O que influencia nós, como consumidores, na tomada de decisão de compra? E apareceram dois perfis distintos. Na esquerda, uma dona de casa. O que influencia a tomada de decisão da dona de casa na compra de 1 quilo de carne? E do lado direito, o meat lover, que é uma nova categoria. O churrasqueiro de final de semana. Primeiro, dona de casa compra por necessidade. Preço é fundamental na tomada de decisão. Não quer graça. Nunca ouviu falar sobre marmoreio. Meat lover. Compra por prazer. Quem compra por prazer, sobe a régua da exigência, está disposto a pagar mais por um produto melhor. Preço não é impedimento. Quer graça. Exige marmoreio. Eu demorei 30 anos para ter essa leitura. Se eu tenho essa leitura atual e ela é válida para o Brasil, pode ser válida para vocês, eu tenho uma grande certeza. Vai existir um animal ideal para atender a expectativa do dia a dia, da mesma forma que vai existir um animal ideal para atender a expectativa do final de semana. E quando eu falo animal ideal, é um sistema de produção ideal para atender essa expectativa. Dia a dia, essa é uma tecnologia de produção do Brasil que produz com Nelore, machos inteiros, com 20 meses de idade, 300 quilos de carcaça. Para mim, não existe tecnologia em produção animal mais evoluída do que esse perfil de produção, porque trabalha uma genética superior, uma nutrição estratégica em todas as etapas de produção e vai produzir um animal commodity muito parecido com a tecnologia que a suinocultura e a avicultura implementaram nos últimos 30, 40, 50 anos. Não existe 1 quilo de carne mais barato no mundo do que a carne desse animal. E nem me perguntem se a carne é boa, se a carne é ruim, se a carne... É o quilo de carne para atender uma demanda internacional crescente por proteína vermelha. A maioria dos países compram carne do Brasil por preço. Então, se compram por preço, eu vou produzir um animal barato.
e, coincidentemente, o mais barato do mundo é fruto dessa tecnologia. Exemplos desse animal sendo produzido hoje. Exemplo do curral de embarque. Números: 700 quilos de peso vivo, 415 de carcaça, 58,8 de rendimento de carcaça, 80% dente de leite. Ah, mas eu gosto do cruzamento industrial. É perfeitamente usar a estratégia do cruzamento industrial para produzir commodity. 626 quilos de peso vivo, 363 de carcaça, 58% de rendimento, 100% dente de leite. Tony, 126 dividido por 15. Sim? 8,4. Olha o perfil de animal para atender esse perfil de mercado. Qual é o perfil de mercado? Vamos deixar muito claro. Exportação, China, Israel, Chile, Rússia, Oriente Médio, são os países que importam esse tipo de animal do Brasil. Jovens com aquele nível de conformação. Esse animal me rende 60% de rendimento de carcaça e 80% de rendimento cárnico. É uma máquina. Da mesma forma que o cerdo é uma máquina de conversão e de rendimento de cárnico. Olha o que acontece na fila da carniceria quando uma senhora conversa com o carniceiro. Limpia para mim, mucha graça, tira, não. Da peça original, 50% era retalho, 50% é corte. Quem sobrevive a uma situação como essa? Comercialmente. Não é muito mais fácil ajustar um perfil ideal de carcaça para atender esse perfil de consumidor? Não fiquem bravos comigo. Eu sou menos culpado de tudo isso. Muitos de vocês estão pensando, mas macho inteiro não faz o menor sentido. O macho inteiro a carne é ruim. Eu concordo. Mas vai existir o produto certo para o cliente certo. E tem cliente que não tem poder aquisitivo para comprar um produto mais caro. Olha o autosserviço do supermercado. Alguém enxerga alguma coisa de graça? Zero. É esse o produto desejado. Principalmente para quem compra carne para o dia a dia e compra por preço. Se a carne bovina está cara, troca imediatamente por outra proteína. E no final de semana? E aí tem várias estratégias de raças. Eu não me prendo a uma raça, eu acho que existem várias estratégias para atingir o mesmo objetivo. Mas esse é o perfil de carcaça desejado para esse mercado. E esse é o perfil de produto. Hoje, a gente consegue produzir
essa carne com uma novilha, uma hembra de 50% de sangue Nelore e 50% de sangue Angus. Que muito provavelmente isso representa 10% de todo o volume de hembra cruza Angus, mas hoje eu pego essa fêmea e faço o embrião. E por que não no Nelore? Existem projetos de Nelore selecionando por marmoreio. Já existem marcas de carne com Nelore que apresentam esse nível de marmoreio. Isso não está escrito nos livros de veterinária, de zootecnia e de agronomia. O que está escrito nos livros é que o Nelore tem carne dura, que o Nelore não tem leite e que o Nelore não tem marmoreio. E se eu colocar isso como estratégia de seleção, em poucas gerações a gente consegue isso. Talvez o marmoreio seja a principal característica de mais alta herdabilidade entre todas as características estratégicas. E o mais louco de tudo isso é que a gente está trabalhando hoje com gestão, com identificação individual, e isso me gera os relatórios Power BI, que é comum na indústria, mas pouco comum na produção. E um relatório bem feito e extraído as informações que você precisa, nos traz esse tipo de variabilidade. Dentro do mesmo curral, de animais da mesma origem, da mesma raça, da mesma idade, filhos do mesmo touro. Opa! Se são filhos do mesmo touro, existe uma influência muito grande da madre. Somos machistas. A gente acha que a escolha do sêmen do touro vai me garantir a qualidade do terneiro. Não esqueçam que 50% é da mãe. E para eu melhorar a qualidade do bezerro, eu tenho que selecionar as matrizes, porque eu preciso de diminuir a variabilidade. Eficiência biológica, animal produzindo 94 quilos de matéria seca consumida por arroba, até 278. Custo da arroba de 100 a 300. Tem animal que custa 3 vezes mais do que o outro, no mesmo curral. Até quando a gente vai carregar junto conosco esses animais inferiores? No F1 Angus, a mesma variabilidade. Olha que trabalho bacana esse. É um trabalho científico publicado que talvez muitos de vocês já viram. O animal da esquerda apresentou 66% de carne magra, 18% de graça e 16% de osso. E o animal da direita produziu 43% de carne magra, 44% de gordura e 13% de osso. Pergunto para vocês, qual desses dois animais é melhor? O da esquerda ou da direita? Melhor para quem? Para o produtor, produzir o animal da esquerda é muito mais barato do que produzir o animal da direita. Melhor conversão, melhor eficiência biológica, melhor rendimento de carcaça. E para a indústria frigorífica, qual dos dois é melhor? Depende. Não tem dúvida que o animal da esquerda tem um rendimento cárnico melhor. Quanto melhor? 10%? 8%? Isso vai influenciar o quilo da carne produzida. E para o consumidor, qual que é melhor?
Qual o consumidor? A senhora do dia a dia ou o meat lover? Isso endossa o título da minha apresentação. Sempre vai existir o produto certo para o cliente certo. Qual que é o nosso desafio? Identificar qual que é o produto certo. Isso vai fazer com que a gente tenha que se unir como cadeia e conversar com o próximo participante e entender o que ele precisa, como. E a única forma de valorização que eu enxergo. Nunca vai ser por iniciativa própria eu elaborar um programa que eu vou remunerar 10% mais a partir de agora. E tudo que eu disse cai na genética. Porque esse alinhamento tem que vir desde a escolha das matrizes. Com o acasalamento do touro correto. Olha que incrível começou a aparecer nos nossos resultados. Aquela carcaça, 100% Nelore, uma hembra de 24 meses, 518 quilos, 321 quilos de carcaça, 62% de rendimento de carcaça. Lembrando que rendimento de carcaça é peso fazenda versus peso da carcaça quente. Nunca apareceu um resultado como esse. E o mais impactante não é o resultado de yield grade, é o resultado de quality grade. Ela conseguiu produzir 62% de rendimento com aquele nível de carne. Uma hembra 100% Nelore. O que vai acontecer no Brasil nos próximos 10 anos? A quantidade de animais vai aumentar, a produtividade vai aumentar, a exportação vai aumentar, o consumo doméstico vai aumentar, a faena vai aumentar, a pastagem vai diminuir. O Brasil tem 160 milhões de hectares de pasto. Nos próximos 10 anos, a gente vai perder 10 milhões de hectares de pasto para a agricultura. Só que a gente vai ter uma área menor, com muito mais ocupação e muito mais produtividade. Então, isto não é um problema. E talvez o maior aprendizado nós, da ganaderia, tivemos, foi o agricultor começar a fazer ganaderia. Ele é muito mais técnico e disciplinado do que o próprio agricultor, do que o próprio pecuarista. Ele trabalha sobre gestão, sobre estratégia e tecnologia. Os últimos slides. Para mim, isso, eu peço desculpas antecipadamente, porque é um atrevimento. É o tipo de temas ou reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Qual que é a nossa aptidão como país? Qual que é a nossa competitividade? E qual que é o mercado que a gente quer trabalhar? Usar tecnologia é palavra de ordem. Não se faz pecuária sem tecnologia. E eu vou ser repetitivo. É genética, nutrição. No Brasil temos 6 meses de chuvas, 6 meses de seca. Durante as chuvas, sobra proteína e falta energia. Durante a seca, falta proteína e falta energia. Produção a pasto é um sonho de uma noite de verão. É filosófico. E filosofia não paga a conta.
Eu preciso suplementar no verão com energia e no inverno com proteína e energia. Desde o nascimento até o último dia, esse animal consome grão. Porque isso é pecuária eficiente. É pecuária com uso de tecnologia. Aí você vem me perguntar, mas e se eu não usar tecnologia? Em 20 anos você saiu da atividade. Nos próximos 20 anos, 50% das fazendas de gado de corte do Brasil deixam a atividade. Eu tenho dois caminhos. Ou buscar a produção de commodity com a máxima eficiência, ou produzir qualidade buscando excelência. Qual que é o risco disso? É eu ficar entre os dois. Se eu não tenho a máxima eficiência, eu produzo mais caro do que quem tem a máxima eficiência. E se eu não consigo excelência, eu não agrego valor de quem consegue excelência. Querem saber o que é o meio do caminho entre a máxima eficiência e a excelência? É produzir um macho castrado, sem agregação de valor. Tem gente produzindo macho inteiro, com mais eficiência que você. E tem gente produzindo macho castrado, com mais qualidade que você. Esse é o ponto mais perigoso que a gente pode se encontrar. É abrir mão da eficiência sem atingir a excelência. Produzir commodity com máxima eficiência é uma aptidão do Brasil. Produzir qualidade buscando excelência é uma aptidão de Uruguai e Argentina. Não podemos nos atrever em mudar a ordem da natureza. Deus castiga. Ok. Se em algum momento a gente olhar para o uso de tecnologia, pensando em eficiência ou buscando excelência, e inverter a ordem da natureza, estamos mortos. Vocês nunca vão conseguir produzir 1 quilo de carne tão barato quanto o Brasil produz. E essa minha vinda aqui para o Uruguai me deu um tapa, sim? Porque a carne de vocês é muito melhor do que as melhores carnes nossas. A gente tem uma limitação no Brasil que 80% do rebanho é Nelore e a venda de sêmen está numa média de 4 milhões de doses. 4 milhões de doses no botijão representa 40% do bezerro desmamado. Eu só tenho 1,6 milhões de animais para produzir carne de qualidade. Sendo que quem tem um macho não castra, isso me dá um universo de 1 milhão de animais para produzir carne de qualidade no Brasil. É uma oferta muito abaixo da demanda. No mercado brasileiro. E se a gente pensar na exportação, se eu for muito otimista, o Brasil nos próximos 20 anos vai produzir 5% a 10% de carne de qualidade, mas vai continuar produzindo 90% de carne commodity. Fui surpreendido com isso. Como pode? Nunca imaginamos, nem nós. Outro tema que nos influencia muito, exportação de animais vivos. Qual o impacto da exportação na cria?
na recria, na terminação, na indústria frigorífica. Esse é um projeto crescente. Olha o que aumentou a exportação no Brasil nos últimos 15 anos. Quarentenários sendo montados para atender a demanda de exportação. Tirando o animal que teria potencial de produzir carne de qualidade para o Brasil. Eu estou morto. O que está acontecendo no Brasil hoje? Um grupo de produtores está se unindo para eles exportarem o gado vivo, através de uma associação. Porque nunca soubemos o preço do quilo vendido ao mercado exterior. O que sabemos é o preço que essas empresas querem nos pagar. E tem um 20% a 30% nessa conta que poderia beneficiar a produção, saindo da mão desse intermediário. Os destinos que o Brasil exporta hoje e os valores financeiros. Pecuaristas criam associação para exportar gado vivo direto e aumentar lucro em até 20%. Isso se chama organização da cadeia, coordenação. Mas continua influenciando a disputa por quilo de bezerro para o recriador, para o engordador, para o frigorífico. Mas não tem como interromper esse processo. Outra grande oportunidade que surge para nós, produtores de carne de qualidade no Brasil, e é sucesso nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de ver aqui no Uruguai o início desse negócio. Inseminação de gado de corte em vaca de leite. Sabe quantos por cento nos Estados Unidos de carcaça choice acima esse cruzamento consegue entregar? Acima de 90% dos animais fainados, frutos desse cruzamento, são carcaças choice acima. Porque tem um controle genético muito melhor do que a variabilidade da mãe e do pai. A genética do Holando é mais padronizada com o cruzamento correto. O sucesso desse projeto é refém da escolha do touro Angus, ou do touro charolês, ou do touro wagyu, que são as raças que a gente vê de maior volume nesse cruzamento. E aí são projetos já produzidos no Brasil. Tá bom? 2/3 da carne prime dos Estados Unidos é produzido na Califórnia, como base vaca de leite holandesa, inseminada com touro Angus, que tem uma informação a mais na régua de DEP do que tinha até pouco tempo atrás. DEP para Beef on Dairy. No acasalamento com o holandês ou no acasalamento com o Jersey. E o principal, eu gosto muito desse tema, alinhamento de expectativa. Acompanhe comigo a linha de raciocínio. Qualidade, padronização, gera no seu produto previsibilidade. E previsibilidade gera fidelização. Nós só nos fidelizamos a produtos que entregam previsibilidade.
Se a marca de carne que eu gosto hoje está de um jeito, amanhã está de outro, eu não me fidelizo a essa marca. E tudo que uma marca de carne quer é fidelizar o seu consumidor. E só vai fidelizar o seu consumidor se tiver padronização. E por que alinhamento de expectativa? Porque eu deixo de ter o conceito do caro e do barato. Eu passo a ter o produto alinhado ou desalinhado com a expectativa. O desalinhado com a expectativa passa a ser caro, independente do preço. Todos entenderam? No Brasil temos um grande problema. Fazemos carne de qualidade com vacas Nelore inseminada de Angus. Na última linha, eu tenho 5% de carcaças Prime, 15% de carcaças Choice e 80% de carcaças Select e Standard. Como que eu vou criar previsibilidade no meu produto, no meu cliente que está disposto a pagar mais por um produto melhor? Jamais. Então, o universo do Beef on Dairy, para mim, é fundamental, porque hoje no Brasil tem 100 mil vacas disponíveis para receber sêmen de Angus. E eu passo de 20% de previsibilidade para 80%, 90% de previsibilidade. E para mim isso é o amadurecimento da cadeia como cadeia. O pecuarista sabe que quanto mais Prime ele produzir, melhor ele vai ser remunerado. A indústria frigorífica sabe que quanto mais carcaças Choice e Prime ela classificar, mais ela vai remunerar o produtor. Da mesma forma que o varejo sabe que uma carcaça, um corte Select vale 10,9 dólares a libra, um Choice vai valer 20,9 dólares a libra e um Prime vai valer 27,9 dólares a libra. Se eu quero um bife no meu almoço de dia de semana, eu compro o Select. Se eu quero comemorar o aniversário do meu filho, eu compro um Prime. Nós, consumidores, sabemos que ali existe um alinhamento de expectativa e cada produto tem o seu preço. Eu ponho a mão na cabeça e falo, putz, mas como ninguém pensou nisso antes? Um negócio tão simples. Isso em tudo que a gente faz na vida já existe. Whisky, Red Label, Black Label, Blue Label. Qual a sua expectativa? Aprendi que é black, né? Estou disposto a pagar por aquele produto. Leitura errada dessa foto. Achar que o certo é produzir Ferrari e o errado é produzir Fusca. Leitura errada dessa foto. Achar que o certo é produzir Fusca e o errado é produzir Ferrari. Leitura correta dessa foto é saber que é possível produzir Ferrari e vender Ferrari e ter resultado produzindo Ferrari e vendendo Ferrari. Da mesma forma que é perfeitamente possível produzir Fusca, vender Fusca e ter resultado vendendo Fusca. O que não pode acontecer é o que acontece muito no Brasil hoje. Cliente de Ferrari recebendo Fusca. E cliente de Fusca recebendo Ferrari. Enquanto a gente não organizar essa cadeia, a gente não vai conseguir previsibilidade no nosso produto. É isso, pessoal. Agradeço.